Obrigado. Vamos lá. É, Como já habitualmente já falei para vocês, eu vou colocar alguns pontos aqui. Ou antes, deixa eu compartilhar aqui, por gentileza, a tela. E gostaria de aprofundar na aula de sábado. Tudo bem? Então, obrigado antes. Então, eu gostaria de começar hoje com vocês falando sobre obediência. Durante os primórdios da igreja, uma das coisas é, que mais falava é sobre obediência. Só que pensem comigo o seguinte: no meridiano, naquele meridiano dos tempos, naquela época, aparece um jovem dizendo que viu Deus e Jesus Cristo. E aí ele diz: Olha, eu traduzi um livro pelo poder de Deus. Mal sabia ler e escrever, tinha a terceira série primária. E dessa visita, dessa visão de Deus e Jesus Cristo, ele recebeu a informação de que ele não deveria se filiar a nenhuma igreja, que no devido tempo o Senhor ia instruir ele sobre a verdadeira igreja de Cristo. Com o tempo, em 6 de abril de 1830, ele então reestrutura novamente aquela igreja deixada por Jesus Cristo, que por um momento da história foi tirada da terra. Mas, para ficar mais interessante ainda, chega um momento na história da igreja em que esse jovem diz: Olha, vocês têm que deixar tudo que vocês têm, porque eu recebi uma revelação, nós vamos ler isso aqui daqui a pouco, e vocês têm que vir para outro estado, para outro lugar, para outro lado do país, atravessar o mar, enfim, e vir para cá, para Sião. E aí eu gostaria de perguntar para vocês, gostaria de começar a aula de hoje, é, perguntando para vocês o seguinte: imaginem que nessa conferência agora, de 1º de abril, o profeta, ele não inicia, ele não inicia, mas ele encerra a conferência dizendo o seguinte: tudo que vocês têm, se vocês não tiverem condições, vendam tudo que vocês têm e venham para o Salt Lake. Todos os santos estão convocados a virem para Sião, para Salt Lake City. Todos. E aí você vai pensar: ih, rapaz, o cartão está atrasado, e agora? E minha faculdade, e minha família, e minha mãe, e minha esposa, e meus filhos, e aí? Qual seria a nossa postura? Se, o, se nessa conferência agora nós recebêssemos essa instrução do profeta. Se de repente o profeta nos desse essa informação, qual seria a sua postura? O que você faria? Quero que vocês pensem sobre isso. Para começar aqui, eu gostaria de compartilhar com vocês é, essa citação aqui do presidente Monson, que tem 10 anos, vai fazer 10 anos. Ele falou qual é o grande teste dessa vida. Ele falou isso aí, ó. O grande teste desta vida é a obediência. O que chama a atenção de vocês nessa citação aí, que parece tão simplória? O que chama a atenção de vocês? Vamos lá, quero ouvi-los. Vamos começar. O que chama a atenção de vocês aqui nessa citação? Alguém mandou alguma coisa ali no chat? Simplicidade. Bem simples, né? É uma citação bem simples. O que mais? Christian Rocha. O que te chamou a atenção nessa citação aqui? Christian tá aí? Não?
Letícia, o que chamou a tua atenção nessa citação? Quem é que abriu o áudio? Foi eu. É interessante. O grande, o grande teste desta vida é a obediência, né? É Sim, porque, assim, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai perdendo a inocência, vai se tornando mais adultos, nosso homem e nossa mulher natural vão aflorando. E, como as escrituras dizem, né, ele é inimigo de Deus. Então, ser obedientes é tudo que vai contra o nosso homem e a nossa mulher natural. É por isso que é um teste nessa vida, né? Quanto sim. mais a gente vive, maior a nossa dificuldade em obedecer. Por isso que a gente tem que ser constante nisso, nos esforçar para nos aperfeiçoar. Por isso que é uma coisa relacionada a outra. O teste da vida é a gente ser melhor. E ser melhor inclui abrir mão de nossos desejos e sermos mais fiéis. Sermos mais fiéis. Ok, obrigado, 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 obrigado. Alguém escreveu alguma coisa no chat ali? Deixa eu ver quem foi que escreveu. Foi a Christian Rocha. A obediência não é algo tão fácil, tem que ter um foco e perseverança também. Alguém mais gostaria de contribuir antes de eu mexer com essa citação? Alguém mais gostaria de contribuir? Parte da parte do que que eu gostaria que vocês observassem nessa citação está no comentário da Bianca, quando ela fala a simplicidade. Então, alguém mais gostaria de contribuir ou Eu, irmã podemos, Sardinha, a Bianca. pode falar. Diga, Bianca. É, veio a palavra simplicidade na minha cabeça porque essa frase, né, ela é completa por ela mesma. Por Então, exemplo, por exemplo, para a gente, o grande teste desta vida é a obediência aos mandamentos, aos convênios que temos que realizar. uhum, Então, é a permanência, como a colega disse também, né, a perseverança. Desse, 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 desse caminho que nós trilhamos rumo à morada com o Pai Celestial. ok, obrigado. Bom, eu vou eu vou mexer agora com vocês e eu quero que vocês pensem comigo o seguinte. Preste atenção naquela palavrinha ali, depois de teste. Qual é a palavrinha que tem ali? Qual é a palavra que está ali? Desta. Está ali, ó. Desta. Essa vida aqui, o teste é obediência. Um, existe por em um momento da nossa existência, não sabemos por quanto tempo nós estivemos morando com o Pai Celestial, todos juntos. Nós progredimos tanto lá, fomos tão obedientes, que não foi um teste para a gente, que nós ganhamos o próximo, subimos o próximo degrau, ganhamos o bônus de vir nessa terra para que nós possamos ser obedientes e progredir, e então ir para o terceiro ato dessa história. Então, nesta vida aqui, o grande teste é a obediência. O grande teste dessa vida é a obediência. E aí eu gostaria de perguntar para vocês, por que vocês acham que nesta vida o grande teste é a obediência? Por que vocês acham? Quem gostaria de, de começar? Vou começar ali com o Mateus. Do Geis, por que você acha que nesta vida o grande teste é ser obediente? Eu tava analisando essa frase e o que veio na minha mente, se for parar pra pensar, tudo gira em torno da obediência, né? Quando os problemas vierem, o Pai Celestial vai querer saber se, apesar das coisas não estarem fáceis, a gente vai continuar obedecendo aos mandamentos dele, vai continuar firme na nossa fé, ou se a gente vai vacilar, né? Ou até mesmo Certo. se a tentação vier, ele vai querer saber se a gente vai continuar firme, obediente aos mandamentos dele e não ceder à tentação. Então,
tudo gira em torno da obediência. Às vezes a gente não consegue enxergar isso, mas é exatamente por isso que a gente está na Terra, né? Quando ele diz que ele, e assim os provaremos, para ver se farão todas as coisas que o Senhor Deus os ordenar. Então, tipo, acredito que é isso que significa essa frase. Ok, ok, ok. Ah, Jaqueline, por que você acha que o grande teste dessa vida é a obediência? Bom, quando ele fala sobre obediência, eu lembro muito sobre a passagem de Jesus aqui na Terra. Uhum, E quando ele diz que ele veio para fazer a vontade do Pai dele. E João fala isso. Então, eu entendo que Jesus veio aqui para obedecer. Então, em muitos momentos a gente vê a trajetória de Jesus e a gente às vezes não lembra disso, né? uhum, Mas ele veio para obedecer o Pai. Então, toda a história dele é baseada em obediência. Então, se nós queremos ser a imagem e semelhança, nós devemos obedecer também, assim como ele obedeceu. certo. Obrigado, muito obrigado. Muito bom. Ah, eu gostaria que vocês abrissem Doutrina e Convênios na seção 38, por favor. Abram em Doutrina e Convênios na seção 38. Na seção 38, eu gostaria de ler alguns versículos com vocês. Essa revelação o profeta recebeu em 1831, em janeiro de 1831, lá em Nova York. Na ocasião dessa revelação, é onde o Joseph Smith fala Cristo que criou todas as coisas. Essa seção é muito conhecida por esse versículo. É o versículo 1, que ele fala Cristo criou todas as coisas. Na ocasião do que estava acontecendo aí, então começam os rumores, começa a conversa de que o povo tinha que sair daí e ir para Ohio, que depois seria a Sião. Em Ohio será a Sião. E aí o Senhor deu a revelação de que algumas coisas precisariam acontecer, precisariam ser feitas. Uma das coisas que precisam ser feitas, eu gostaria que vocês lessem no versículo 32. Eu gostaria de pedir aí para Emily. Emily, você tem a escritura aí? Você consegue ler para a gente? Doutrina e Convênios, seção 38, versículo 32. Eu tô sem escritura aqui, Está desculpa. sem escritura? Não, imagina, sem problema. Eu vou ler aqui então, e depois eu vou pedir ali pro dos Reis, ele lê o versículo 37, logo em seguida. 37 e 38. Eu vou ler o 32. Portanto, por esta razão vos dei o mandamento, de que fosseis para o raio. Percebam que o profeta fala um mandamento. Ele recebe a revelação de que é um mandamento. E lá vos darei minha lei, e lá sereis investidos do poder do alto. O 37 e o 38 dos Reis, consegue ler? Consigo. E Por os que têm favor. fazendas que não possam ser vendidas, que as deixem ou aluguem, como lhes parecer melhor. Certificai-vos de que todas as coisas sejam preservadas. E quando homens forem investidos do poder do alto e enviados, todas essas coisas serão reunidas no seio da igreja. Perfeito. Muito obrigado, meu querido. Olha o versículo 37, né? E os que têm fazendas que não possam ser vendidas, que as deixam, aluguem, como lhe parecer melhor. Vamos voltar na primeira pergunta lá que eu fiz para vocês. Imagina que, né, eu vou ter que mexer na câmera aqui só para fazer um ajuste. Deixa eu desligar, vocês vão continuar me ouvindo, só não vão me ver. Então, vamos voltar àquela primeira perguntinha que eu fiz no começo da aula. Imagina que nessa próxima conferência agora, o profeta, o presidente Nelson diz o seguinte: olha, aqueles que têm casas
ou vocês vendam, ou vocês aluguem, como parecer melhor. Eu quero que vocês venham para. Eu quero que vocês estejam em Salt Lake. Eu não quero que vocês respondam, eu quero só que vocês reflitam. Qual seria a postura de vocês? Seria fácil obedecer? O que nós iríamos fazer? Ah, eu vou. Eu largaria tudo e iria. Eu falei, ih, cara, não dá não. Iria olhar para trás e ver tudo que eu construí, mas precisa ser agora? O profeta ele não dá prazo, ele só diz: venham. Imagina que essa informação aqui vai ser dada agora, na próxima conferência. Qual seria a nossa postura? Gostaria de continuar o nosso raciocínio aqui nessa aula, falando sobre obediência. Essa reunião dos santos em Ohio, eu gostaria de compartilhar com vocês isso aqui, ó. Esse aqui é o Neil Knight. Olha o que ele disse. Deixa eu ver quem que pode ler aqui para a gente. Felipe, você está aí? Positivo. Você pode ler? Opa, em que AP? Você pode ler para a gente aí, por gentileza? Assim, em obediência ao mandamento que tinha sido dado, eu, com o ramo de Colesville, comecei a fazer os preparativos para ir a Ohio. Como seria de esperar, fomos obrigados a fazer grandes sacrifícios em relação às nossas propriedades, tendo feito os membros arranjos que pudemos para a jornada. Dissemos adeus a tudo que havíamos amado nesta terra e partimos para Ohio no começo de abril de 1831. Muito obrigado. Meus queridos, é, ao início de história da igreja, o início da igreja é um momento de muito sacrifício. Os santos se sacrificaram muito. Eu achei maravilhoso, e eu não lembro quem foi, talvez o dos reis pode me ajudar com isso. Não sei se foi o presidente Fernandes, ou foi o próprio Elder Helland, em algum momento, em alguma entrevista, durante ali aquela visitação pública, a visitação do nosso templo, a dedicação. Não lembro quem foi que disse. Ou foi o presidente Fernandes ou foi o Elder Helland, foi um dos dois, que disse que certamente parte é, da conquista do Templo de Belém também se deve aos santos pioneiros lá atrás, esses aí que nós estamos estudando agora. E claro, ele perpassou pela história dos santos pioneiros de Belém e de todos os outros santos, quer tenham sido pioneiros ou não, né? Pioneiro, todos nós somos pioneiros, ou você na sua casa, ou na sua família, enfim. E aí, esse sacrifício que eles fizeram, olha só na citação do Elder Knight, que ele fala que o ramo, a unidade da igreja, falou: vamos reunir aqui e vamos todo mundo embora. Deixaram tudo para trás e foram embora para Ohio, para se unir a Sião. Meus queridos, é, qual foi o último sacrifício que nós fizemos de fato pelo Evangelho? Sacrifício de fato que fizemos pelo Evangelho. Não é sair depois de tomar domingo para fazer visita, depois de tomar meio litro de açaí com camarão ou charque. Não é esse sacrifício. Não é o sacrifício de acordar todo domingo cansado de uma semana e ir para a igreja. Isso aí é de lei, né? Você tem que ir para a igreja no domingo e renovar nossos convênios. Mas qual foi o último sacrifício de fato que nós fizemos pelo Evangelho? Pensem sobre isso. Quando foi? Não. É,
aqueles irmãos que têm um horário e um dia certo para frequentar o templo. Isso é um sacrifício? Um sacrifício. Os irmãos que, com suas limitações, aceitam servir aceitam servir na igreja, magnifica o seu chamado. Bispos, presidentes de quórum, presidentes de estaca, que tem que se equilibrar entre o chamado, família, trabalho, dentre outras responsabilidades. Tempo parcial. Né? Não estou falando de ter uma missão de tempo integral. É um sacrifício em tanto. 2 anos, 1 ano e meio, você se desprende de tudo e vai servir uma missão. Qual foi a última vez que nós, de fato, nos sacrificamos pelo Evangelho? Gostaria que nós também pensássemos nessa pergunta. No sábado, na aula presencial, nós vamos aprofundar essas discussões. Gostaria de dar continuidade aqui com vocês e falar sobre Sião. Se hoje entra um hacker entrou aqui na nossa aula, conseguiu, sei lá, ele conseguiu entrar aqui e ele pergunta para cá, ele pergunta a Emily, Matheus, Jaqueline, Patrick, Christian, Felipe, Letícia, Bianca, Christian, já falei. Se ele pergunta e para mim, o Albert, pergunta para o Fofo, ele pergunta assim: o que é Sião? A família de vocês, sei lá, alguém que não é membro da igreja, no trabalho, na faculdade, na escola, na rua, em algum lugar, alguém pergunta para vocês: o que é Sião? O que vocês responderiam? E agora eu gostaria de ouvir, deixa eu ver quem que eu não ouvi ainda. Albert, está aí? Quem é o Albert? Ali, Albert. Você está aí? Albert, se perguntassem para você o que é Sião, o que você responderia? Tá aí? Abriu o áudio, mas não estou te ouvindo. Agora sim, Tá, quase. tranquilo. É o fone que tá Agora. meio bugado. Não, não, agora dá para Ah, te ouvir. tranquilo. Boa noite, primeiro. Boa noite, boa noite. É, quando você estava fazendo a pergunta, a primeira coisa que eu pensei foi em Terra Prometida, né? Terra Prometida. Aí depois eu fiquei pensando um pouquinho mais. Aí eu fiquei pensando quando você disse se alguém tivesse me perguntado da minha família, que no caso meus pais não são membros, tivesse me Certo. perguntado o que é Sião, eu acho que eu tentaria ser um pouquinho mais é, detalhista, né? Tentar explicar para eles que Sião ele é como se fosse o ideal, né? Um objetivo de chegada, Interessante. um, um, como se fosse o caminho até o paraíso, né? Basicamente. Entendi. Entendi. Obrigado, obrigado. Bem interessante sua colocação, Albert. Obrigado. Interessante. Interessante. Uma. Como foi que você colocou? É um local a se chegar, né? Um local a se Isso aí. conquistar. Interessante. Deixa eu ver quem mais. Letícia, tá aí, Letícia? Letícia, tá aí? Oi, tô sim. Letícia, se Tô sim. perguntasse para você o que é Sião, o que você responderia? Eu diria que é o povo de Deus, aquele povo que está empenhado a guardar os mandamentos, a seguir os preceitos e as ordens do Senhor. Então, para o Abel, para o Albert, seria um local a chegar, um local a conquistar. Para você, seria o povo. Interessante. Legal.
Ai, deixa eu compartilhar uma coisa com vocês aqui, tá? Deixa eu. Aqui, ó. Opa, opa, Fofo, me libera aí para compartilhar. Aí, obrigado. Já tá de novo. Aqui, ó. Esse não seria um conceito fechado, mas se a gente for falar de Sião, presta atenção que ele fala no futuro. A Sião será um lugar de paz e segurança e a glória do Senhor estará ali. É isso, é isso que é que é que, sei lá, de novo, não é um conceito fechado, mas é um Sião, um lugar de paz e segurança e a glória do Senhor vai estar lá. É, dito isso, eu gostaria que vocês abrissem em Doutrina e Convênios, na seção 45, dos versículos 64 até o 71. Aí, nesses versículos, tem uns conceitos que vai chamar a atenção de vocês sobre Sião, tá bom? Então, eu vou dar para vocês, são 21:16, eu vou dar 4 minutos para vocês lerem e sinalizarem o que chama a atenção de vocês nesses versículos sobre Sião. Perfeito? Valendo a partir de agora. 4 minutinhos para vocês. Contados no relógio. Um minutinho mais, gente.
Ok, tempo esgotado, vamos lá. Eu vou pedir para um leitor oficial me ajudar com isso. E à medida que nós formos dando, eu vou pedindo que vocês, por gentileza, manifestem-se. Tá bom? Vou pedir para o Dos Reis ser nosso leitor oficial. Dos Reis, está com a escritura aí? Tô sim, tô sim. Então vamos lá. Beleza. Portanto, eu, o Senhor, disse: sai das terras do leste, reuni-vos, ó elders de minha igreja. Ide para as regiões do oeste, chamai os habitantes ao arrependimento, e, à medida que eles se arrependerem, estabelecer igrejas para mim. E com um só coração e com um só pensamento, ajuntai vossas riquezas para comprar uma herança que mais tarde vos será designada. E ela será chamada a Nova Jerusalém, uma terra de paz, uma cidade de refúgio, um lugar seguro para os santos do Deus Altíssimo. E a glória do Senhor estará ali, e o terror do Senhor também ali estará. Tanto que os iníquos não virão a ela, que será chamada Sião. E acontecerá entre os iníquos que todo homem que não tomar sua espada contra seu próximo terá que fugir para Sião, por segurança. E reunir-se-ão nela de todas as nações debaixo dos céus, e serão o único povo que não estará em guerra entre si. E entre os iníquos, disse-á: não subamos para lutar contra Sião, porque os habitantes de Sião são terríveis, portanto não podemos resistir. E acontecerá que os justos serão reunidos dentre todas as nações, e virão a Sião, cantando com cânticos de eterna alegria. E agora vos digo: não deixeis que essas coisas se espalhem pelo mundo até que me seja conveniente, para que realizeis esta obra aos olhos do povo e aos olhos de vossos inimigos, para que eles não saibam de vossas obras até que tenha realizado o que eu vos mandei, para que quando o souberem, reflitam sobre essas coisas. Pois quando o Senhor aparecer, será tão terrível para eles, que serão tomados de temor, e permanecerão afastados, e estremecerão. E todas as nações temerão por causa do terror do Senhor, e do poder de sua força. Assim seja. Amém. Obrigado. Acabou que você leu tudo, né? Até o 71, deixei você ler. Meus queridos, dentro desses versículos aí, eu queria ouvir de cada um, onde vocês acharam um conceito de Sião nesses versículos aí. Vamos lá. Onde vocês acharam quais versículos vocês acharam aí o conceito de Sião? O que é Sião? Tem aí nesses versículos, entre o 64 e o 71. Albert, achou? Opa, um segundo só. Tranquilo. Teve várias partes, mas eu acho que quando ele fala que todos aqueles que não quiserem levantar sua espada contra seu próximo terá que ir para Sião, né? Acho que cabe bastante no contexto que o senhor mostrou ainda agora há pouco, que será uma terra de mansidão. Ok. Letícia, um versículo aí que você viu que ali tem o conceito de Sião. Vou dar uma dica para vocês. No versículo 64 tem, no versículo 65 tem, no versículo 66 tem, no versículo 69 tem e no versículo 71 tem. Como o nosso tempo está acabando,
eu vou mostrar para vocês aqui, ó. No 65, fala que Sião, um só coração com um só pensamento. Esse é um conceito de Sião? Com certeza. No versículo 66, uma terra de paz, uma terra de refúgio, um lugar seguro para os santos do Deus Altíssimo. Sião é um local seguro para os santos, onde você vai chegar e vai sentir-se seguro. No versículo 69, e serão o único povo que não estará em guerra entre si. Unos de coração, um povo que não vai guerrear entre si. No versículo 71, os justos serão reunidos dentre todas as nações em Sião. Parte desses versículos são conceitos do que é Sião. Se você picotar tudo isso, colocar num slide só, numa anotação só, você vai conceituar Sião. Sião, hoje, ela está bem diversificada. Diversificada não, está bem ampla. Pode ser na sua casa. Aqui, ó, de fato é Sião. Todos nos vestimos de branco. Não interessa se você é o 70 diário, o profeta, ou todos os vestimos de branco, todos somos iguais aqui. Nas capelas, nas alas, nas estedes de estacas, precisa ser Sião. Todos precisam sentir-se acolhidos. Dentro do nosso lar, pode ser Sião. Então, Sião hoje pode ser qualquer lugar onde eu esteja. Eu vou aprofundar esse debate sábado na aula com uma citação do presidente Joseph F. Smith. E do presidente Joseph Smith. F. Smith não, do presidente Joseph Smith. Meus queridos, diante de tudo isso que eu coloquei aqui hoje, gostaria de que vocês saíssem daqui refletindo o seguinte: se eu fosse convidado a me reunir com os santos de Sião, lá em Salt Lake, voltando àquela primeira pergunta que eu abri a aula, quais dessas características aqui eu precisaria ter, conquistar ou melhorar? Eu consigo ser uno de coração? Eu consigo ser justo? Eu consigo não guerrear com o outro? Qual dessas coisas eu preciso melhorar para ser chamado de povo de Sião? Não cabe, eu não faço porque os outros não fazem. Se cada um fizer as coisas, o todo vai ser bem mais interessante. Eu sei que Sião pode ser qualquer lugar onde nós estejamos, mas certamente um dia nós vamos ser chamados para estar em Sião. O profeta tem falado sobre a coligação de Israel, o Senhor chamando o povo dele para Sião, onde quer que ela esteja. Gostaria de deixar essa aula com vocês, essas reflexões que vocês levem ao longo dessa semana, levem para a conferência essas perguntas e tentem buscar essas respostas. Sei que essas coisas são verdadeiras, sei que a igreja é verdadeira, sei que o profeta Joseph Smith é um profeta de Deus, sei que o presidente Nelson é o profeta atual hoje. Ele é o homem que conduz essa igreja, ele é o homem que conduz a obra desses últimos dias. Para terminar, gostaria de compartilhar uma historinha aqui do livro Santos, ó, que fala sobre sacrifício. Lembra que nós falamos sobre sacrifício aqui hoje? Qual foi de fato o sacrifício que eu fiz pelo Evangelho? Martin Harris hipotecou a fazenda dele para que o livro de Mormon tivesse as suas primeiras impressões. Tudo feito na gráfica, Martin Harris falou, vou hipotecar minha fazenda. Eu gostaria de compartilhar com vocês o seguinte sobre a primeira publicação do livro de Mormon. Lá em Santos, na página 83, no capítulo 8, diz o seguinte: no dia 26 de março de 1830, as primeiras cópias do livro de Mormon tinham sido encadernadas
estavam disponíveis para a venda no andar térreo da gráfica Grandin, que ficava na rua principal da cidade. O livro foi encadernado em couro de bezerro marrom e cheirava a couro e cola, papel e tinta, tendo todas as palavras Livro de Mórmon gravadas na lateral em letras douradas. Olha que curiosidade sobre o Livro de Mórmon. 26 de março, segunda-feira, no domingo agora, 26 de março de 1830. Domingo agora vai fazer aniversário da primeira, das primeiras cópias do Livro de Mórmon. 1830 para cá, dá quantos anos aí? Mateus, do Reis, faz a conta aí. Então vai fazer aniversário domingo. As primeiras impressões do Livro de Mórmon. E olha que curiosidade legal, né? Era em couro de bezerro marrom, cheirava a couro, cola, papel e tinta. E só na lateral estava escrito em letras douradas o Livro de Mórmon. Só que só foi possível porque um homem fez um sacrifício muito grande, hipotecou a fazenda dele para que pudesse ter sido feito. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu gostaria de pedir para a Letícia fazer a última oração para a gente. Só para eu fiz a conta rápida aqui de cabeça. Domingo vai fazer 193 anos que saíram as primeiras impressões do Livro de Mórmon. Legal, né? Essas curiosidades. Letícia, faz a oração para a gente. Foi você que fez no começo, não foi? Não, não foi eu, não. Não? Então você pode fazer agora para a gente. Muito obrigado, meus amigos. Tenham todos uma boa noite, um bom descanso. Sábado às 16 horas, eu os aguardo para nós aprofundarmos mais esse debate sobre Sião. Tá bom? Um abraço, boa noite, até mais.